Regente da Orquestra Sinfônica Brasileira, um dos mais renomados representantes da música erudita no país. A nossa entrevista é com o maestro Roberto Tibiriçá. Maestro, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, estou muito honrado com esse convite. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Bora. 5 anos de idade, um piano. Você precisava um pouco de mais som? Então, eu com 5 anos ganhei meu primeiro pianinho, daqueles de brinquedo, aí fui ele teclando, minha avó era pianista, tocou no cinema mudo, inclusive, mamãe também era musicista, e eu fui indo, depois ganhei meu piano de armário, comecei a estudar com minha avó, e ao mesmo tempo fazendo colégio, aquela coisa complicada e tal, mas no fundo aí eles viram que eu tinha realmente alguma coisa diferente, né? E a música, então, desde pequena foi uma coisa muito marcante para mim. E aí deu certo, foi indo. E o piano foi só inspiração? Foi só inspiração. O piano, na verdade, o Sérgio, para nós músicos, digamos, é a base, né? Que você tem ali, o piano é o instrumento talvez mais completo. Então, ele sozinho, ele pode fazer qualquer coisa, né? Então, tudo que começa com a base no piano. E eu tinha por vaidade e por querer mesmo, de ambição, de ser um solista, de ser um pianista, né? Então foi realmente a grande inspiração. Por falar em completo, é muito importante essa passagem do coro para a orquestra na sua avaliação? E engraçado que nessa época também eu sou ex-aluno salesiano, então os salesianos, que são os padres, eles têm muita coisa musical nos colégios, então eu já cantava nos coros de crianças do Liceu Coração de Jesus em São Paulo. E nós participávamos muito na antiga TV Record na época, o show Roquete Pinto, aquelas coisas todas. E tinha um programa muito interessante que era o Corte Real Show, que era com o Renato Renato Corte Real com o Aguinaldo Raiol. Não sei se você se lembra dele, você é muito moleque, você não vai lembrar disso não. Mas era ao vivo, não é como essa coisa de hoje, nós estamos gravando e tal. A gente dava uma passada lá de tarde, ensaiava com a orquestra, todo mundo ali embaixo, e à noite ia ao vivo para a coisa. E eu já era do coro, né? E teve uma situação muito engraçada, porque nessa ocasião nós defendemos a banda, estava naqueles festivais todos, né? E nós fomos defender a banda do Chico. E o maestro Ciro Pereira, que foi um grande regente da época da música popular brasileira, não conhecia direito a música, e nesse ensaio ele começou a ensaiar aquilo meio lento. Tá, 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 tá. E eu comecei a ficar sabe, incomodado, né? E o padre Jonas Abib, que hoje é dessa canção nova, que era meu maestro, né, o padre, e ele falou, fica quieto, Batatinha, meu apelido era Batatinha, e me dava uns coques, assim, né? Eu falei, mas está muito lento. Eu falei, cala a boca. Aí o maestro percebeu que eu estava meio irritado, assim, e parou e mandou me chamar. Aí eu olhei para o padre e falou, tá vendo? Agora vai lá ver o que ele quer, né? Aí eu cheguei ali, molequinho, né? E ele falou, o que foi? Você acha que ele é mais rápido? Eu falei assim, é mais rápido, alguma coisa, mas como é que é? E eu brinquei com ele ali, com o tempo, né? Sem ter noção nenhuma, né? Agora, o coro traz esses 4 elementos, né? Ritmo, dinâmica, articulação, pontuação, né? Porque eu falo que são os 4 elementos da natureza, da música, né? Articulação, pontuação, dinâmica e ritmo. E esses 4 elementos fazem o fraseado da música. E aí a coisa começou a pegar, e talvez ali eu já tive uma noção de orquestra, entendeu? E depois havia aqueles concursos de bandinhas rítmicas, porque naquela época os colégios públicos tinham as bandinhas rítmicas, canto orfeônico, não é? E eu teve um concurso do Jornal de São Paulo e eu ganhei o concurso. Eu, com 6 anos de idade, regi a primeira bandinha, quer dizer, nem pensava em ser maestro. Certamente foi muito importante para a sua formação na regência. Foi muito importante, foi muito importante. O que é a regência para você? É tudo, cara. Como é que eu vou te dizer isso? Você vê que até hoje esses narradores de futebol falam, o fulano é o maestro do time, né? É uma espécie de não é uma coisa assim de vaidade, não, é uma coisa de comando. Eu acredito que a regência e a orquestra é uma das profissões mais disciplinares que tem. O músico, na verdade, ele não pode falar, ele tem que tocar. Então, já começa por aí. E existe o gesto do regente, quer dizer, uma coisa assim meio neurótica. Eu falo, bom dia, bom dia. Eu levanto as mãos, os músicos já
se preparam. Aí você relaxa, eles relaxam. Como interpretar todos esses gestos para quem não tem a cultura da música erudita? Nós falamos que a mão direita é o acelerador, é o ritmo. Então, se eu estou marcando isso, se você pega, por exemplo, o hino nacional, pam, pam, papam, 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 aqui é o ritmo. Se eu começo a ir mais devagar, pam, pam, papam, 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 tá vendo? Para. Então, aqui é o acelerador. E a mão esquerda é a mão do coração, que a gente fala, que é a mão que dá o colorido da música, que a gente faz as nuances mais forte, mais piano. Então, existe essa independência de mãos. É um negócio meio maluco, cara. É uma coisa meio maluca, mas é muito bonito. O que te atraiu logo no início da sua carreira? O que mais te chamou a atenção nessa função, na carreira? Eu acho que eu queria mais som, na verdade. O piano já não estava bastando para mim. Aí eu via, já de moleque, tocando violino, instrumentos, trompa, não sei o quê, puta, e eu começava a ficar com aquilo. Nossa, eu quero mais, né? Eu estava ansioso com aquilo. E depois eu cheguei a fazer uma carreira como pianista, toquei desde pequeno já tocava com o maestro Eleazar de Carvalho, que depois veio a ser o meu grande ídolo e maestro. Mas aí assistindo os concertos dele, que eu ficava encantado com aqueles sons, aquela sonoridade dos compositores russos, principalmente. Quer dizer, sua influência, você acredita que tenha sido justamente na escola russa? Eu acho que sim, Sérgio, porque Ravel, o francês, ele é considerado um dos grandes pais da orquestração, né? Berlioz, a mesma coisa. Mas o russo, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Prokofiev, Shostakovich, tudo que é Ovit, né? Eles têm uma riqueza de orquestração. A orquestra soa diferente. É uma coisa assim grandiosa, é muito bonita a maneira com que ele trata a orquestra. E tudo isso começou a me incentivar e me dar uma vontade muito grande. Até que quando eu comecei a ir para Campos do Jordão, nos festivais de música, foi quando eu me aproximei do maestro Eleazar de Carvalho, que fundou o Festival de Campos do Jordão, e eu comecei a ir como pianista das aulas de regência dele. E eu não sabia se eu tocava piano ou se eu ficava prestando atenção, né, nas coisas dele. Foi ali que eu falei, não, eu quero ir para a regência. Você passou por várias orquestras, né? Mas a sua trajetória foi sempre entrar numa orquestra e levantar essa orquestra. Pois por que isso? Todo mundo fala isso. Olha, eu não sei, cara, porque o Eleazar, ele me deixou, eu falo muito nele, porque ele foi uma fonte de inspiração para mim. É um mentor? É o meu mentor, foi. E ele foi um dos grandes brasileiros, né, que eu acho. E ele dizia assim, porque o pessoal ia para fora, estudar fora, e falava, mas vai todo mundo embora e não fica ninguém aqui. O senhor tem que ficar aqui, né, para tirar. E eu comecei a achar incrível, como a gente fala, tirar leite de pedra, fazer um trabalho aqui na minha terra, de querer construir as coisas e tirar os grupos do ostracismo e projetar, entendeu? E eu acabei ficando com essa perca, com essa coisa essa de responsabilidade. Exato, exato. Agora, a renovação na música, principalmente a música clássica erudita, enfim, como é que a gente consegue mensurar a educação musical clássica no país? Olha, eu não vou dizer que eu descobri um negócio, mas eu criei um projeto chamado Sinfônica Pop. Porque eu acho que a música, quando a música é bem feita... Eu adoro Lady Gaga. Eu falo com isso, o pessoal fica, maestro, eu falo, escuta, eu adoro Gaga, eu gosto de Madonna. Eu acho que a música, quando é bem feita, tem momento para tudo. Eu não fico ouvindo Beethoven o dia inteiro, senão eu me suicido. Não é? Eu gosto de ouvir um João Gilberto, Chico, Caetano, um tango, uma música bonita, Barbra Streisand, é tudo muito bonito. Então, eu falei, por que não? Aí eu me lembro que, há muitos anos atrás, Pink Floyd, quando juntou, não é, com a Sinfônica de Londres, a primeira turma de rock com uma sinfônica, foi um auê incrível. Eu falei, puxa, por que não? Aí eu bolei um negócio chamado Sinfônica Pop. Quer dizer, fazer uns arranjos, chamar um grande artista da música popular brasileira, não é? E juntar com a sinfônica. E fizemos coisas lindas, com Nana Caymmi, com Zizi Posse, João Bosco, enfim. E tudo isso, no meio tocava-se uma peça clássica, né? Para mostrar,
Cara, foi um sucesso. E eu levantei a OSB no começo, quando eu vim para cá em 94, e depois a orquestra da Petrobras Sinfônica, com o Sinfônica Pop também. Quer dizer, nós atraímos a juventude, entendeu? E o povo do Rio de Janeiro, o Sérgio, eu sempre falo que eu devo muito da minha carreira ao Rio, porque é um povo extremamente caloroso. É diferente? É diferente. Diferente de que forma? Aí eu volto de novo lá atrás. Villa-Lobos foi o grande divisor de águas no Brasil. Ele encheu a cabeça do Getúlio para implementar a musicalização nas escolas, né? E o Eleazar, ele deu continuidade a isso. Ele criou os concertos da juventude aqui no Rio de Janeiro. Então, todos os grandes artistas, Nelson Freire, Arnaldo Cohen, Menezes, esses grandes solistas, Cristina Ortiz, passaram pela OSB, para a Sinfônica Brasileira, os concertos da juventude. E ele formou plateias, ele dava bronca, ele dava esporro no meio do concerto. Ele estava tocando uma sinfonia de Beethoven, aí alguém falava alto, ele parava no Teatro Municipal do Rio. Ele parava, virava para o público, e aqui não é lugar de falar alto. Imagina se tivesse celular na época, ele surtava, né? Surtava. Mas com isso ele educou uma plateia. E essa plateia foi passando para filhos, para os netos e formaram gerações, entendeu? Você acredita que essas gerações elas estão mudando? Assim, a gente observava apresentações ao ar livre, né? A população se identifica com a música clássica. A música clássica não tem um perfil muito restrito, né? Como as pessoas acreditam. Olha, eu estava falando para você agora há pouco, o Brasil é bebê, né? Nós temos só 500 anos, se for comparar com a Europa, tudo isso. Então a nossa cultura é um pouco ainda, está caminhando, mas hoje você já não vê só cabelos brancos no teatro, na plateia, você já vê a molecada, jovens, né? Começaram as faculdades de música, que na minha época não existia, eram os conservatórios. Então você vê hoje que existe um potencial muito grande com a juventude. E qual que é o panorama dessa educação musical? Eu acho que a coisa mais importante, Sérgio, são os concertos ao ar livre, que é onde você consegue reunir a grande massa. Porque você vai, por exemplo, você leva... Eu me lembro, isso é interessante eu te contar, porque eu consegui uma verba aqui na época, quando eu estava na USB, e eu levei a orquestra para fazer 10 concertos na periferia do Rio. Fomos a Realengo, Macaé, Bangu, Santa Cruz e tal, nas igrejas. Então o padre anunciava lá na missa de manhã e falava, hoje à noite, às 7 horas, depois da missa das 6, a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ficava cheio de gente. Aí, eu acabava o concerto, vinham as pessoas para mim, beijavam a minha mão, como se eu fosse uma divindade, né? Aí eu falava, poxa, meu bem, por que você não vai ao Teatro Municipal assistir? Nós temos concertos populares, às vezes domingo de manhã. Ah, maestro, não, eu não tenho, imagina, eu no Municipal, não. Quer dizer, o próprio preconceito vem da própria pessoa. Como é que a gente quebra essa situação? Precisa desse flerte com a música popular? Eu acho que é necessário. Eu acho tudo válido. Eu tenho colegas meus que acham meio careta, que não pode. O mundo mudou, querido. Alô? O mundo mudou. Nós temos que quebrar esse paradigma, entendeu? E uma coisa que eu acho é a empatia, é essa comunicação com o público. Em que momentos da sua carreira você observou justamente que essa fusão deu um ritmo agradável? Na minha carreira foi quando eu fiz o meu primeiro concerto ao ar livre. Porque no Teatro Municipal você não pode levar criança, porque chora, é difícil, não é? No ar livre você pode levar crianças, levar periquito, papagaio, cachorro, todo mundo, quer dizer, é uma confraternização. E é nesse momento que você conversa com o público, explica, isso que agora há pouco você pediu para eu falar sobre o que é a mudança das mãos, é tudo uma aproximação, é só você criar uma oportunidade de dar um interesse. Você foi o grande responsável aí nessa ligação com as gravadoras de música clássica, com as gravadoras brasileiras. Como que você observa essa história e o que a gente pode esperar do futuro? Olha, isso é uma coisa interessante, porque não se gravava música clássica no Brasil, né? As gravadoras traziam das feiras internacionais para cá. A única pianista que se fazia isso, que gravava alguma coisa, era a grande Eudóxia de Barros, naquela época. E eu entrei na RGE Fermata, que foi criada para a Maísa, a RGE, a grande Maísa, e eu ali comecei a cutucar o presidente da companhia para começar a gravar música brasileira, artistas brasileiros, né? E a primeira artista que eu gravei na minha vida foi a Guiomar Novaes. Nossa. Quer dizer, aquilo estourou, ganhei o troféu de melhor produtor, tudo. E dali começou
uma era de gravações, porque eles não acreditavam nisso, entendeu? Que achavam que as coisas que vinham de fora era melhor. E eu consegui gravar e passar por vários artistas brasileiros depois. E eu acho que isso foi muito importante também, sabe? Agora, voltamos então às apresentações do projeto Aquários. Era sucesso, né? Nossa, é verdade. Era um termômetro. Verdade, verdade. Essa foi uma grande parceria, né, que houve com a Orquestra Sinfônica Brasileira, desde a época do maestro Karabchevsky, e isso perdurou por muito tempo. Nós chegamos a colocar quase 100 mil pessoas aí no aterro, na enseada de Botafogo, né, no projeto Aquários. E depois acabamos fazendo a inauguração das árvores de Natal, agora até pouco tempo, ali na Lagoa. E é onde você tem a grande massa da plateia, né? A que você atribui o fato de não ter mais iniciativas como esta? Eu acho que a crise pegou feio, né? E a cultura é sempre o primeiro negócio que eles cortam, infelizmente. Os nossos políticos ainda não têm na consciência que um país sem cultura é um país sem nada, é um país sem berço. E quando vem um grande líder internacional, a primeira coisa que leva é para assistir um concerto no teatro ou fazer uma apresentação. Ou quando vai um governante para fora, vai lá no Bolshoi assistir uma ópera. Quer dizer, eu preciso ter um pouquinho mais de visão na área cultural. Isso eu acho importante. De todas as orquestras que você passou, qual foi, é lógico que sempre a gente pensa na última, mas assim, qual foi o ponto mais singular ou mais interessante dessa trajetória? Olha, eu trabalhei 18 anos com a OSESP, que na época era a Orquestra Sinfônica do Estado, passamos por momentos difíceis, mas foi quando eu trabalhei com o maestro Eleazar de Carvalho. Aí eu vim aqui para o Rio em 94, para ser diretor da Sinfônica Brasileira. Né? E cheguei aqui, a orquestra ganhava $200 de salário. Na época, em 94, era 1 por 1. Então, era R$200 o salário. E a gente fez um trabalho e conseguimos levantar a orquestra e voltar para o Teatro Municipal, trazer de volta os assinantes. Depois eu fui para a orquestra da Sinfônica da ProMúsica, que é patrocinada com a Petrobras. E agora estou voltando de novo para a OSB, porque a OSB é a grife, é a orquestra mais importante que nós temos, porque ela leva o nome do país. E é uma das orquestras mais antigas que tem. E está passando por uma crise muito difícil, por causa também dessa crise, porque é a única orquestra privada, é uma fundação privada. Então nós estamos realmente numa luta muito grande de reerguer e contando muito com o apoio da imprensa e da população do Rio de Janeiro, dos empresários. Mas sempre foi um pouco assim, viu, Sérgio? A cultura é um pouco assim, sempre relaxada. Mas como é que você analisa esse atual estado da OSB? É preocupante, ou seja, a gente está chegando a um limite? Eu acho que pior do que chegou não dá para ficar mais. Mas eu estou vendo não só uma luz no fim do túnel, eu estou vendo um sol no fim do túnel. Um sol. E também um som. Exatamente. E eu acho que essa nova administração que está chegando, o esforço desses colegas músicos que estão aí há 10 meses sem receber salário. Quais são as alternativas de um funcionamento pleno da Orquestra Sinfônica Brasileira? A OSB é a única orquestra privada, é uma fundação. Ela não é ligada ao poder público, entendeu? Então nós dependemos eu falo nós porque eu quase me sinto dentro da orquestra, dependemos dos mecenas que já não existem mais, que eram aqueles que apoiavam, hoje são as empresas. E com essa crise toda financeira, as empresas se retraíram um pouco também. E claro, evidentemente, com a dívida que a orquestra acumulou nesses meses, também os empresários ficam um pouco assim, né? Um pouco receiosos, né? Mas eu acredito que agora já está começando novamente a voltar e as pessoas já estão voltando os olhos para a Sinfônica Brasileira, porque isso é um patrimônio, né, Sérgio? Eu sou bem mais velho que você, mas eu acredito que você também se lembra desses áureos tempos da Orquestra Sinfônica Brasileira. Todos os artistas brasileiros passaram pela Sinfônica Brasileira, como eu falei logo no começo. E se você for ver os artistas que vieram tocar com essa orquestra, os maestros que passaram por aqui, é uma coisa extremamente importante a orquestra. Vamos falar um pouco de expectativa de futuro. O que a gente pode esperar para daqui a alguns anos da música clássica? Olha, mudou muito, como eu estava te falando agora há pouco, o mundo mudou tudo. A internet, a globalização, isso também, não vou dizer que atrapalhou, mas dificultou muitas coisas. Antigamente, para você assistir uma Filarmônica de Viena ou uma Sinfônica Brasileira, você tinha que ir ao teatro. Hoje está tudo na internet.
Mas eu sou muito otimista. Eu acho que a música clássica ela é eterna. Como os clássicos da música popular brasileira, que eu acabei de falar aqui, são eternos. Então, eu acho que passando essa... Nós já sobrevivemos crises, não como essa, mas já passamos por vários problemas. E eu acredito que a música, ela vence, e a música salva. Como dizia meu grande guru, Dr. Antônio Hermílio de Moraes, a música salva. E eu tenho isso na cabeça, em mente, quando eu fui diretor do Instituto Bacarelli, na comunidade de Heliópolis. Então eu tenho certeza que a música das artes todas é aquela que te faz chorar de emoção, de tristeza ou de alegria. A música, ela mexe com você. Você vê um quadro de Da Vinci, de Michelangelo, de Rafael, é aquela maravilha, mas vai estar lá daqui a 100 anos. Né? A música, nós somos julgados diariamente nos ensaios. Eu estou tocando violino aqui, meu colega está do lado. Né? E se eu for fazer uma obra com você hoje, uma sinfonia, amanhã, se eu for repetir, vai ser diferente. Então, o maestro Eleazar de Carvalho dizia que justamente esses concertos é o momento metafísico, onde as coisas acontecem. Quem viu, viu, quem não viu, não viu mais. Então, eu acho que é uma coisa eterna. A música veio porque Deus botou a mão e falou assim, vocês vão ser um povo musical. E a música é o que salva. Maestro, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, querido. Sucesso. Eu que agradeço. E boa sorte nessa trajetória. Obrigado a todos vocês.